Amém, glória a Deus. Eu quero ministrar algo nesta manhã. Deus, de quarta para quinta-feira, eu acordei em torno de 5:30 da madrugada, estava orando, E o Espírito Santo falou no meu coração sobre este tema, E eu quero transmitir para vocês. Nós fizemos uma série de ministrações sobre a oração do Pai Nosso, 5 ministrações sobre a oração do Pai Nosso. E essa palavra de hoje, ela também está inserida no contexto do Pai Nosso. Ela é como se fosse um spin-off da oração do Pai Nosso, Não sei se você sabe o que é spin-off. Quem sabe o que é spin-off aí? Quem é? Não. Spin-off é assim, existe uma série e você faz uma derivação daquela série, certo? Por exemplo, está tendo a série do The Chosen. E aí faz uma série do Pedro, isso é um spin-off. É uma série que está embutida dentro da série principal. E eu quero fazer um spin-off aqui dessas ministrações que nós fizemos sobre o Pai Nosso, E o texto que eu quero falar hoje é Mateus 6, capítulo 10. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse comigo. Mateus 6, capítulo 10. Enquanto você abre, eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã, Quem aqui, já está o texto aqui, Então vamos ler aqui Mateus 6, capítulo 10, que fala assim, na oração Jesus nos ensina, nós falamos sobre isso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E eu quero falar justamente, é só o 10. Tanto na terra como no céu. Tem algumas versões que falam que seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. E o tema da minha ministração nesta manhã é esse: assim na terra como é nos céus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você acha que é possível nós vivermos aqui na terra como é nos céus? Quem é que pode me responder? Será que é possível nós vivermos aqui na terra exatamente igual é lá nos céus? Será que nós podemos aqui na terra viver como se estivéssemos nos céus? Você já parou para se perguntar sobre isso? Exatamente. Será que nós conseguimos viver aqui na terra como é nos céus? Antes de responder essa pergunta, nós precisamos conhecer como é os céus. Precisamos saber como é os céus. Jesus, aqui, ele não está fazendo uma pergunta, ele está fazendo um pedido: que seja aqui na terra como é nos céus. Mas e como é nos céus? Como que é a vida nos céus? Como que as coisas funcionam nos céus? E eu quero te convidar nessa manhã a estudar comigo sobre os céus. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 11, versículo 4. Salmos 11, 4. E ele fala assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Portanto, o céu é o lugar onde Deus habita. Deus habita nos céus. A Aline pregou esses tempos atrás aqui sobre os 3 céus. A Bíblia fala sobre 3 céus. E no terceiro céu é o lugar onde Deus habita em glória. E Ele está cercado de majestade e santidade. Então esse texto fala sobre que o céu é o lugar onde Deus habita.
Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Eu não vou entrar fundo nesse tema, mas Ele está em todos os lugares. Ontem, inclusive, eu e a Aline estávamos ministrando no encontro de casais lá em Balneário Camboriú, e nós falamos sobre o Deus, que Ele é um, mas também Ele é plural, porque Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E quem habita na terra conosco hoje é o Espírito Santo, mas Deus Pai está lá nos céus, e a Bíblia fala que assentado à sua destra está Jesus Cristo. Então o céu é o lugar onde Deus habita. E o céu também, eu quero que você abra comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Nós vamos ler primeiro o versículo 4 e depois o versículo 27, que fala justamente isso que a Adna falou, né? Apocalipse 21, 4 fala assim: Deus, todo mundo achou Apocalipse 21, 4? E fala assim: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então nos céus é um lugar onde não há morte, onde não há dor, não há pecado e não há imperfeição. É o lugar onde reina a plenitude de Deus. E o Apocalipse 21, 27, né, um pouquinho mais para frente ali no mesmo capítulo, ele complementa isso, ele fala: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, o céu é o lugar onde Deus habita, e o céu é um lugar de perfeição. É um lugar de santidade, é um lugar de adoração, é lugar de intimidade. O céu também é um lugar de comunhão. Ainda no mesmo Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ler o versículo 3, e eu quero que você leia comigo, que fala assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ou seja, os céus é um lugar onde nós teremos comunhão eterna com Deus, né? O texto escreve que o céu como um tabernáculo de Deus com os homens, com cada um de nós. Ou seja, o céu é um lugar onde nós teremos comunhão com Deus todos os dias, todos os momentos, né? O texto diz que Deus estará com eles e será o seu Deus. E o céu também fala que é um lugar de adoração eterna. Ainda no livro de Apocalipse, nós vamos ler no capítulo 5, verso 9. Queria que você lesse comigo. Apocalipse 5, 9. Pode colocar ali para mim. Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E nós vamos ler também o capítulo 7, verso 11 e 12, que diz assim: e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Verso 12, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força, o nosso Deus.
para todos sempre. Amém. Ou seja, o céu é um lugar de louvor, de adoração contínua. O céu é um lugar onde nós adoraremos a Deus em todo o tempo. E nos céus também, né, é um lugar onde a vontade de Deus, ela é feita plenamente. Queria que você abrisse comigo Romanos, capítulo 6, verso 11. Quem abriu aí diz um amém bem forte. Estão com sono, gente? Romanos 6, 11. Lê para mim aí, pastor Marcelo. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Céu é um lugar onde a vontade de Deus, ela é feita plenamente. Céu é um lugar onde não há pecado, né? Um lugar onde não há morte. E João 14:15, coloca ali para mim, João 14:15. Lê para mim, Daniel. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém. Ou seja, nos céus, a vontade de Deus, ela é feita na sua plenitude. E aí eu te pergunto, né, neste momento, nós falamos aqui sobre que o céu é um lugar de habitação de Deus, o céu é um lugar de glória e perfeição, de comunhão, de adoração, de santidade, né? Céu é um lugar de santidade. E aí eu quero te perguntar mais uma vez: é possível viver aqui na terra como é nos céus? Eu vou te dizer uma coisa. Deus estava falando comigo sobre isso. A gente não consegue viver a plenitude de como é nos céus aqui na terra. Mas nós conseguimos sim experimentar os céus aqui na terra. O que nós fizemos no culto hoje? Nós começamos aqui o culto com uma oração, clamando para que a presença de Deus viesse neste lugar, para que Deus viesse aqui. Então, se o céu é um lugar de habitação de Deus, Deus também habita neste lugar. Deus também habita neste lugar. Se o céu é um lugar onde nós teremos comunhão eterna com Deus, o que é que nós fizemos aqui durante o café da manhã? Nós tivemos comunhão. E durante as orações nós temos o que? Comunhão com Deus. Então nós podemos sim transformar este lugar e o lugar em que nós estivermos em um lugar de comunhão com Deus. O céu também é um lugar de adoração eterna. E o que nós fizemos aqui durante o tempo de louvor? Nós adoramos, nós buscamos a presença de Deus. O céu é um lugar onde a vontade de Deus, ela é feita em sua plenitude. E aí eu te pergunto, nós podemos viver a vontade de Deus aqui neste lugar? Podemos ou não podemos? Podemos viver a vontade de Deus aqui neste lugar. Nós falamos também que o céu é um lugar de santidade. Voltemos no Apocalipse 21, versículo 27. Coloca para mim de novo. Apocalipse 21, 27. Diz que no céu não entrará coisa alguma que contamine e que cometa abominação
e mentira. Ou seja, o céu é um lugar de santidade. E 1 Pedro 1,16, olha o que o Senhor Jesus, aliás, o que Pedro, nos manda, repetindo palavras de Jesus. Coloca para mim, 1 Pedro 1,16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E Hebreus 12,14, também queria que você lesse comigo. Fala, Hebreus 12,14, eu ministrei sobre esse versículo no nosso primeiro discipulado, que fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, da mesma maneira que os céus é um lugar de santidade, nós devemos também viver aqui na terra em santidade. Nós falamos que o céu é um lugar de adoração contínua. E eu quero que você leia comigo Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, da mesma maneira que os céus é um lugar de adoração contínua, eu preciso viver também nessa terra, eu preciso oferecer o meu corpo, o que eu tenho, o que eu sou, em sacrifício ao Senhor. E como que é esse sacrifício? É através de uma adoração. De uma adoração. Ele fala de um culto racional, de uma adoração. 1 Tessalonicenses 5,18 também diz: em tudo devemos dar graça, porque esta é a vontade de Jesus para conosco. Respondendo à pergunta, então, sim, é possível nós vivermos os céus aqui na terra. É possível, sim, ser aqui na terra como é nos céus. É possível, sim, você experimentar os céus aqui na terra. Porque se o céu é um lugar da habitação de Deus, nós temos como clamar para que Deus se manifeste neste lugar. Porque se o céu é um lugar de glória e perfeição, nós devemos viver uma vida de glória e de perfeição. Nós devemos buscar essa perfeição. Nós devemos buscar essa santidade. Se o céu é um lugar de comunhão eterna, nós devemos todos os dias buscar ter comunhão com Deus, buscar todos os dias estar na presença de Deus. Se o céu é um lugar de adoração, nós devemos todos os dias estar adorando e buscando a presença de Deus. E se o céu é um lugar onde a vontade de Deus ela é estabelecida plenamente, nós devemos buscar a vontade de Deus todos os dias neste lugar. Todos os dias. Então, sim, é possível viver os céus aqui na terra. É possível. Jesus nos ensinou para buscarmos que seja aqui na terra como é nos céus. E isso sim, é possível. É possível viver como é nos céus, aqui na terra. A igreja, se você parar para pensar, ela é um reflexo dos céus na terra. Por isso que é tão importante congregar. Tem muitas pessoas que acham que podem servir a Deus sem estar na igreja. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que quando Jesus voltar,
Ele vai buscar a sua igreja. Ele vai buscar a sua igreja. E a igreja, ela é, e ela precisa ser, ela deve ser um reflexo dos céus aqui na terra. Porque a igreja precisa ser o lugar onde Deus habita. No Antigo Testamento, antes de Jesus vir à terra, a presença de Deus habitava em um templo. Hoje ela não habita em um templo, nós temos livre acesso a ela em qualquer lugar. Mas a igreja precisa sim ser um lugar de habitação de Deus. A igreja precisa ser um lugar onde Deus tem liberdade para fazer a sua vontade. A igreja precisa ser um lugar onde Deus manifeste a sua glória, a sua perfeição. A igreja, ela precisa ser um lugar de comunhão com Deus e comunhão entre as pessoas. E a igreja precisa ser um lugar de adoração contínua. E também a igreja precisa ser um lugar onde a vontade de Deus prevalece. Todas as orações que nós fazemos aqui, sempre que eu oro, a primeira coisa que eu peço: Senhor, faça conforme o teu querer e não conforme o meu querer. Todas as reuniões que nós fazemos, nós falamos para o pessoal do louvor, para quem vai ministrar: deixe o Espírito Santo ter liberdade. A igreja não é um lugar que pega a presença de Deus e coloca numa caixinha e manipula ela da maneira que ela quer, mas ela precisa ser conduzida por Deus. A vontade de Deus precisa prevalecer neste lugar. E a igreja, ela precisa ser um lugar de santidade. Os meninos cantaram aqui sobre Atos 2, e eu queria que você abrisse comigo Atos capítulo 2. E nós vamos ler do verso 42 ao 46. Eu tenho esse texto de cor, mas vamos abrir aqui e ler Atos 2 a partir do 42, e fala: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Palavra de Deus, ou seja, a vontade de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus escrita. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a vontade de Deus, e na comunhão. Comunhão o quê? Com Deus, com os irmãos. No partir do pão e nas orações. Então aqui está falando sobre as características do céu. Doutrina dos apóstolos, vontade de Deus. Comunhão, relacionamento com Deus. Partir do pão, alimento de Deus. Nós estudamos na oração do Pai Nosso sobre o pão, que também representa Jesus Cristo, e nas orações, que fala de relacionamento com Deus. 43. Em cada alma havia o quê? Temor, ou seja, santidade, característica dos céus. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Fala da manifestação da glória de Deus. Pode continuar. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, unidade. Continua, 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa juntos, com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar.
Amém? Vocês conseguem ver as características do céu nesse texto? A igreja de Atos era uma igreja que manifestava as características dos céus na terra. Nela havia a habitação de Deus, porque a glória de Deus se manifestava. Nela havia glória, havia perfeição. Nela havia comunhão, havia adoração, havia santidade. A igreja de Atos era uma igreja que manifestava os céus aqui na terra. E essa deve ser a nossa igreja. Assim deve ser a nossa igreja. A igreja precisa manifestar os céus aqui na terra. 1 Coríntios 2:9 fala assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Queridos, se você ainda não está vivendo os céus aqui na terra, saiba que Deus preparou isso para você. Deus preparou isso para vocês. Mas como que eu faço para manifestar os céus aqui na terra? Se isso é possível, como eu faço? Está dando eco? Ah, tá. Como eu faço para manifestar os céus aqui na terra? Eu quero que você abra comigo Romanos 12, verso 2. Romanos 12, 2. Lê para mim, Adna, Romanos 12, 2. Pode ser? A Luísa. Romanos 12, 2. Pode ler, pastora Cristina, então. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação, e em tudo quanto fazem pensam. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Essa versão é bem diferente, mas é bem explicativa. Gostei muito. Como que eu faço para experimentar os céus aqui na terra? Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso entender que apesar de eu viver neste mundo, apesar de esse mundo ainda ser do maligno, como o pastor Marcelo falou, eu não sou mais desse mundo. Eu preciso mudar a minha mente e entender que eu não faço mais parte deste mundo. Esse texto fala que eu não devo me conformar com este mundo. Eu não devo aceitar que eu faço parte deste mundo. Eu não posso me conformar com isso. Eu não posso aceitar, o mundo é do maligno. Beleza, então paciência, o que eu posso fazer? Não, eu não posso me conformar com isso. Mas além de não me conformar, eu preciso me transformar. Eu tenho que transformar o meu entendimento. Eu tenho que renovar o meu entendimento. Para quê? Para mim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É que eu viva todos esses pontos aqui. Que eu habite com Deus. Que eu viva a glória e a perfeição de Deus. Que eu tenha comunhão com Deus, que eu viva em adoração com Deus e que eu viva em santidade. Esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Viver como no céu não é fugir da terra. Eu não tenho como fugir deste mundo. Mas eu posso trazer o céu para este lugar. Você pode trazer os céus para este lugar.
O céu, ele começa dentro de nós. Quando eu começo a manifestar todas essas características, os céus começam a se manifestar na minha vida. Filipenses 3, verso 20. Quero que você abra comigo. Ele fala justamente sobre isso. Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade está onde? Nos céus, donde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, nós vivemos aqui nessa terra, né? A minha versão aqui fala que a nossa cidadania está nos céus. Ou seja, eu habito nessa terra, mas eu sou um cidadão dos céus. Eu sou um cidadão dos céus. Eu me lembro quando eu viajei para os Estados Unidos, que nós fomos na embaixada dos Estados Unidos lá em São Paulo tirar o nosso visto. E é tão interessante porque quando você entra naquele lugar, mesmo estando dentro do Brasil, aquele lugar é um território americano. Ali eu estou sujeito às leis americanas. Se você cometer uma infração ali dentro, você vai ser julgado pela justiça americana. Você pode ser preso nos Estados Unidos, estando no Brasil. Ou seja, mesmo dentro do Brasil, eu estou em um território americano. E assim também deve ser a igreja. Assim também somos nós, como embaixadores, como cidadãos dos céus, como o texto diz. Nós devemos manifestar os céus aonde nós estivermos. Então aqui neste lugar onde nós estamos reunidos hoje, é uma embaixada dos céus. Os céus, ele está neste lugar e nós podemos viver as características dos céus neste lugar. Portanto, mesmo vivendo na terra, somos cidadãos dos céus. E sim, nós podemos viver aqui na terra como é nos céus. Nós podemos sim viver e experimentar os céus aqui na terra. Lá, quando nós formos para os céus, nós vamos viver eternamente, mas nós podemos já provar os céus aqui na terra. E esse é o nosso papel. É para isso que nós nos reunimos aqui todos os domingos. É para isso que nós fazemos o culto. É por isso que nós devemos todos os dias buscar a presença de Deus. É para isso que nós devemos todos os dias estar na presença de Deus, porque nós precisamos manifestar os céus aqui na terra. Amém? Queria que você ficasse de pé neste momento. Queria chamar a equipe de louvor aqui na frente. E eu quero te convidar neste momento. Vamos provar um pouquinho como é o céu? Quem gostaria de provar um pouquinho como é nos céus? Amém. Você pode. Você pode viver aqui na terra como é nos céus. Queria que você viesse aqui na frente, todos juntos. Céus. O céu é a habitação de Deus. Mas Deus também habita neste lugar. O céu é um lugar de comunhão eterna. Mas nós também podemos ter comunhão com Deus neste lugar. O céu é um lugar de adoração eterna, mas nós também podemos adorar a Deus neste lugar. O céu é um lugar onde a vontade de Deus é feita plenamente, mas nós também podemos experimentar
a vontade de Deus neste lugar. E os céus é o lugar de santidade. E nós também podemos viver em santidade neste lugar. Portanto, nós temos todas as características para atrair os céus para este lugar.